Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar composição, decomposição e sequência de números. Nós já vimos tudo isso, então nós vamos reforçar o que a gente já trabalhou. Lembra o que é uma composição? Uma composição é quando a gente compõe um número. Como, por exemplo, eu quero compor um número no ábaco. Então, eu tenho que compor o meu número devido à sequência de quantidades que eu tenho. Se eu tenho o número 5.321, eu vou juntar a minha unidade, a minha dezena, a minha centena e a minha unidade de milhar. Então, a gente vai ter que juntar 5.000 mais 300. Deixa eu finalizar aqui. Então, a gente junta essa quantidade. 5.321, tá? Juntamos essa quantidade. Mas eu quero decompor o meu número. Então, eu fiz uma composição, eu juntei todos os números. Eu quero decompor esse número. Como que eu vou representar? Sempre que eu decomponho, eu represento primeiro o número maior. Qual que é o meu número maior? Minha unidade de milhar. Então, vamos lá. Então, eu vou representar aqui os 5.000. Primeiro, represente 5.000 e escrevo 5.000. Depois, vou representar o segundo. Qual que é o meu segundo? Meu segundo é a minha centena. Então, eu representei os 5.000 e agora eu vou representar a minha centena. A minha centena é o 200, né? Representei minha centena. Então, eu tenho 5.231, tá? Representei minha centena, 200. Agora, vou representar o 300. Desculpa, 30. Vou representar o 30, né? Tenho 3, que é a minha dezena, 10, 20, 30. E, por último, a minha unidade, que é apenas 1. Então, isso é a decomposição do número. Quando eu desmancho todo o número e represento ele por partes, né? Eu posso representar dessa forma: 5.000 mais 200 mais 30 mais 1, tá? Ou eu posso escrever 5 unidades de milhar, 2 centenas, 3 dezenas e 1 unidade. Existem essas duas formas de decomposição de números, tá? Além da composição e da decomposição de números, o livro também aborda um assunto que é o antecessor e o sucessor. Se eu tenho o número 5.231, qual que é o antecessor desse número? 5.231. O antecessor é 5.230. E o sucessor é o que vem depois, que é o 5.232, tá? Então, o livro também aborda essas questões. Ele pede que vocês escrevam o sucessor e o antecessor dos números. Lembrando, antecessor o que vem antes, sucessor o que vem depois. Além disso, vamos trabalhar no livro também a sequência numérica. Lembra aquela reta numérica que a gente faz a sequência? Então, como é que a gente vai realizar essa sequência dos números? Tá? Lembra que a prof ensinou uma regrinha para vocês, para a gente descobrir o que vem depois ou o que vem antes na nossa reta numérica? Por exemplo, se eu tenho o número 8.000 e o número 8.010, né, eu sei, visualizando, que eu tenho uma diferença de 10 entre os dois números. 8.000 até o 8.010 dá 10. Mas se eu não consigo identificar, se eu tenho 8.000, 8.730, né, eu quero saber qual que é a diferença, eu diminuo esses números. Eu faço uma subtração e o meu resultado, tá? A minha subtração que der é a diferença. Então, o que eu vou fazer? Ah, deu 730, então a minha diferença. Então, eu vou somar 8.730 mais 730, que é o próximo resultado. Lembra que a prof explicou isso para vocês? Então, é isso que vocês vão fazer hoje na reta numérica que tem ali no livro, na página 11. Na página 12, tem um desafio para vocês, tá?
Ali ele fala do Rio Nilo. Ele pede para que vocês leiam, visualizem o comprimento do Rio Nilo, que é muito parecido com o Rio Amazonas, porém o Rio Amazonas é ainda maior que o Rio Nilo, tá? E aí ele pede para que vocês representem o comprimento do Rio Amazonas ali no ábaco. Vocês vão representar desenhando os risquinhos ou as bolinhas, tá? Depois vocês vão calcular a diferença entre esses dois rios. Qual que é a diferença que existe entre eles? É a regrinha que a prof explicou lá. Para a gente compreender a diferença, a gente faz uma subtração, a gente diminui os números que a gente tem e obtém um resultado. Então vocês vão diminuir tanto o comprimento do Rio Nilo quanto o comprimento do Rio Amazonas e vão ter o resultado. E aí vocês registram no quadro o valor de lugar. E depois vocês vão fazer os risquinhos ali no tracinho, né, ali na reta numérica e indicar onde fica cada rio, tanto o Rio Nilo quanto o Rio Amazonas na reta numérica, tá, pessoal? Vocês podem fazer o risquinho utilizando lápis de cor e escrever o nomezinho do Rio Amazonas e o nomezinho do Rio Nilo, ok? Para finalizar, nós vamos realizar as atividades no livro de atividades também, nas páginas 29 até 31, onde a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre a questão da composição e da decomposição de números, ok? Pessoal, lembrando, não fiquem com dúvidas, façam o registro das dúvidas de vocês, podem solicitar ajuda ali pelo clipe também, tá? Ah, prof, não consegui entender, manda um recadinho no clipe, manda um recadinho no WhatsApp. Perguntem, não deixem de perguntar. Não entendeu a questão, pode perguntar também, tá? Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, tá certo? Então, espero que tenham compreendido. Fica o desafio da página 12 para vocês, né? Que eu quero ver quem consegue realizar ali e identificar a diferença entre o Rio Nilo e o Rio Amazonas. Beijinho, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau!